Fala pessoal, vamos lá na nossa correção da semana 8 de fevereiro, né? Deixei 4 exercícios aí, então a gente vai fazer a correção desses 4 exercícios. Bora lá. Ó. Primeiro exercício: quais as escalas termométricas utilizadas, respectivamente, no Brasil, nos Estados Unidos e no Sistema Internacional de Unidades? Então são aquelas medidas de temperatura utilizadas nos 3 países. A gente comentou isso na última aula, né? A medida do Brasil é o nosso Celsius. Medida dos Estados Unidos é o nosso Fahrenheit ou Fahrenheit. E a medida no Sistema Internacional de Unidades é a nossa temperatura medida em kelvins. Então essas são as 3 escalas que a gente mais utiliza e que responde a nossa questão número 1. A questão número 2 é a conversão de temperaturas nessas escalas. Então, ele me dá algumas temperaturas e me solicita a nossa conversão na escala pedida. Letra A, eu tenho 30 graus Celsius e eu quero transformar isso em Kelvin. Então, eu tenho que fazer aquele cálculo usando a nossa formulazinha que relaciona as escalas termométricas para a gente poder responder a questão. Então, vamos lá. Ó. Questão número 2. Vou fazer ela aqui logo abaixo. Questão número 2, letra A. Eu quero transformar 30 graus Celsius em Kelvin. É isso que eu quero fazer. Qual que é a nossa equação? Uso só a parte que tem temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a nossa temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Esse 5 com esse 5 eu posso cancelar, dividindo dos dois lados pelo mesmo número. Temperatura em graus Celsius é 30, então TC 30 igual, quanto vale TK? Não sei, menos 273. Tá menos, passa para o outro lado, mais 30 mais 273. Essa é a nossa temperatura em Kelvin. E aí, somando 273 com 30, 303 Kelvin. Então, a nossa temperatura de 30 graus Celsius, medida em Kelvin, se torna 303 Kelvin. Então, essa é a letra A. A letra B é muito simples. Olha o que ele pede na letra B. Ele quer que a gente transforme 100 graus Celsius em Fahrenheit. Então, ele quer que a gente faça o cálculo e faça a conversão de 100 graus Celsius em Fahrenheit. Nessa questão, eu não preciso nem de efetuar o cálculo usando a nossa relação de escalas. Por quê? Porque 100 graus Celsius é o segundo ponto fixo chamado de ponto de ebulição. E aí a gente usou ele para montar as relações entre as escalas. Se ele é o segundo ponto de ebulição, basta eu olhar qual é o ponto de ebulição medido em Fahrenheit. E aí eu vou descobrir que a temperatura em Fahrenheit, que corresponde a 100 graus Celsius, é o nosso 212 graus Fahrenheit. Então, eu respondo a questão sem precisar fazer o nosso cálculo. Na questão C, eu tenho que tomar bastante cuidado. Olha só a questão C. Menos 150 graus Celsius em Kelvin. Olha o sinal. Menos 150. Menos 150 graus Celsius em Kelvin. Eu não posso deixar esse sinal de menos na hora de fazer o cálculo, porque senão nossa equação, nosso cálculo vai dar errado. De novo, eu uso minha fórmula que tem temperatura Celsius e a temperatura Kelvin. Aqui eu já nem vou dividir por 5, porque eu sei que eu vou ter que cancelar depois. E aí a minha temperatura em Celsius é menos 150. Não pode esquecer o sinal de menos. Temperatura em Kelvin, menos 273. Para menos, passa para o outro lado mais. E aí a gente vai ter 273 menos 150. Temperatura em Kelvin. Então, a nossa temperatura em Kelvin é 273 menos 150.
Se a gente fazer as continhas, a gente vai achar em 123 Kelvin. Então, a temperatura de menos 150 graus Celsius é 123 Kelvin. Cuidado que Kelvin não pode ser negativo. Temperatura em Kelvin é uma temperatura positiva, ok? Na nossa questão 3, ainda falta a questão D da 2. Então vamos lá, 80 graus Fahrenheit em Kelvin. Então vamos resolver ela. 80 graus Fahrenheit, eu quero transformar isso em Kelvin. Então na nossa equação eu vou usar a parte que tem TF e TK. Então TF menos 32 dividido por 9, cuidado para não errar, é TK menos 273 dividido por 5. E TF é 80, então é 80 menos 32 dividido por 9 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Eu faço 80 menos 32, que vai me dar 48 dividido por 9. 48 dividido por 9 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Se a gente fizer o nosso cálculo, 48 dividido por 9, aproximadamente 5,33. 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, multiplica 5. É igual a 200, é igual a TK menos 273. E aí, se eu faço 5,33 vezes 5, eu vou achar aproximadamente 26,7. Menos 273, passa para o outro lado mais 273. Essa é a nossa temperatura em Kelvin. Então, a nossa temperatura em Kelvin é 26,7 mais 273. E aí, a gente fazendo o nosso cálculo, eu vou achar 299,7 Kelvin. Então, a temperatura de 80 graus Fahrenheit é o mesmo que 299,7 Kelvin. Então, essa responde a questão D da nossa questão 2. Na nossa questão 3, considerando as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, é correta a igualdade. Então, eu tenho apenas que analisar cada caso e marcar aquela opção que eu acho que é verdadeira. Então, letra A, 373 Kelvin é igual a 100 graus Fahrenheit. Isso daqui é falso. 373 Kelvin é igual a 100 graus Celsius, mas ele me disse que é graus Fahrenheit, então está errado. Letra B, 0 Kelvin é igual a 273 graus Celsius. Na verdade, o correto é 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius. Então, essa também é errada. Questão C, 50 graus Celsius é igual a 90 graus Fahrenheit. Essa aqui a gente deveria de fazer o cálculo para a gente poder marcar essa opção, será certa ou será errada. Mas eu já fiz um aqui com vocês, em que 38 graus Celsius corresponde a 100 graus Fahrenheit. Então, 50 graus Celsius tem que dar mais de 100 Fahrenheit. Então, essa daqui também é falsa. A D, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. Essa aqui é correta. É o primeiro ponto de efusão da água. 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. Corretíssimo. E 0 graus Celsius é igual a menos 273 Kelvin. Está errado. Não existe temperatura Kelvin negativa. Então, a resposta correta mesmo é a nossa letra D. Sem precisar fazer cálculo, só lembrando das nossas escalas termométricas. E aí sobrou a 4. A 4 é um probleminha. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit.
A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Só que essa receita é uma receita, né, que era dos Estados Unidos, uma receita que estava no inglês. Ao passar para o português, eu devo fazer um cálculo para me descobrir qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita. Então eu quero pegar a temperatura em graus Fahrenheit e transformar em graus Celsius. Utiliza a nossa equação. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E aí a gente substitui a temperatura em Fahrenheit. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit 392 menos os 32 dividido por 9. Resolve primeiro. 392 menos 32 vai dar 360 dividido por 9. 360 dividido por 9, a gente vai chegar no resultado de 40. Então, TC dividido por 5 é igual a 40. 5 está dividindo, passa, multiplicando. Temperatura em Celsius é 40 vezes 5. 40 vezes 5 é 200 graus Celsius. Então, a temperatura em que eu tenho que deixar o forno ligado para não dar errado a nossa receita, 200 graus Celsius. Então, Fahrenheit transformado em graus Celsius, eu vou achar aí 200 graus Celsius. E essa é a nossa correção da atividade.